Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula após as nossas férias, ok? E a gente vai rever alguns termos que a gente estudou antes das férias, tá? Dominância completa é quando o indivíduo herda as características de um dos homozigóticos e do homozigótico principalmente o dominante, como por exemplo lá no cruzamento das ervilhas verdes com as amarelas, né? Ervilha verde pura com ervilha amarela pura, quando elas se cruzavam, a gente tinha 100% de uma geração de filhos amarela, ok? Quando ela se autofecundava, lembra que essas plantas das ervilhas, elas conseguem fazer autofecundação normalmente, tá? Então, quando elas se autofecundavam, o que isso acontecia? Nascia uma geração em que 75% das sementes eram amarelas e somente 25% eram verdes. E foi assim que o Gregor Mendel, por exemplo, conseguiu caracterizar quem era o dominante e quem era a recessiva, ok? A dominância incompleta. Dominância incompleta é quando os indivíduos heterozigóticos nascem um intermediário dos dois. Lembra quando eu mandei o textinho para vocês do cruzamento das flores? Que as flores brancas, né, boca de leão branca com boca de leão vermelha, ficaria a boca de leão rosa, né? Esse cruzamento a gente chama de dominância incompleta, em que as duas características aparecem, mas elas aparecem misturadas, ok? É um intermediário. E a codominância ela é um pouquinho diferente. É o caso das vacas, por exemplo. A gente vê vacas brancas, né, vacas marrons, mas quando você cruza as duas, a gente vê aquelas vacas malhadas, as vacas que possuem as duas características, mas com manchas, né? Branca com manchas marrons ou marrom com manchas brancas, né? Neste caso, ocorre uma codominância, ok? Então, nós estudamos essas três antes das nossas férias e agora a gente vai começar um outro assunto, tá? Nem todas as características genéticas, né, é expresso por um único alelo, tá? Um único par de alelos. Ela pode ter três ou mais formas alélicas. Por exemplo, a cor da pelagem dos coelhos, tá? Os coelhos, eles podem ser cinza escuro, que eles também são chamados, acho que de... esqueci o nome agora. Mas a gente vai chamar de cinza escuro, tá? Chinchila, de Himalaia, que é quando tem as extremidades escuras, e de albino, tá? Olha só, observa aí como é que funciona aqui pro coelho cinza escuro, tá? Se eu não me engano, ele é chamado de agouti. Isso, acho que é agouti. Olha só, a expressividade gênica dele é quando aparece um cesão. Aparecer um cesão em qualquer uma dos cruzamentos, ele vai ser cinza escuro. Do chinchila, precisa ter o alelo CH. Aparecer o CH em qualquer um dos cruzamentos, exceto com o cesão, vai ser chinchila. CCH, né? E o CH, apareceu ele com o Czinho, vai ser o Himalaia. E quando é que vai aparecer o coelhinho albino? Bom, o coelho albino, ele aparece somente quando há Czinho. Então, a pelagem albina só ocorre aqui, tá? Então, nesse caso, a gente tem 4 alelos diferentes para a condição do gene, né? O Czão, o CCH, o CH e o Czinho, tá? Então, o alelo Czão, ele é o dominante geral. Ele é o cara que vai comandar todo mundo ali, tá? Então, se ele aparecer com o CCH, com o CH ou com o Czinho, ele vai dominar e a característica cinza escuro vai aparecer, ok? O segundo dominante é o CCH, que é o da variedade chinchila, né? O da variedade chinchila, se ele aparecer com o CH ou o Czinho, também vai aparecer na cor chinchila. O terceiro dominante é o da cor Himalaia, né? Aquele que tem as extremidades de outra cor. Às vezes eu tenho que ficar voltando porque eu mesmo às vezes não lembro os nomes, tá? Então, se aparece o CH com o Czinho, vai aparecer a variedade Himalaia. E a variedade branca só vai aparecer se tiver Czinho recessivo juntos. Lembra lá a característica verde das ervilhas? Aqui também funciona dessa forma, ok? Então, a gente pode resumir que, em ordem decrescente, quem domina é o Czão, o segundo a dominar é o CCH, o terceiro a dominar é o CH e o quarto é o Czinho, que é o recessivo da galera geral, ok? Então, a gente tem aí
os cruzamentos dessa forma assim. Apareceu o Czão, cinza escuro. Apareceu o CCH, chinchila, não importa o cruzamento. Apareceu CH, Himalaia. E o Czinho vai ser o albino, ok? Então, olha só. Apareceu um Czão em qualquer uma das possibilidades, já vai ser o coelho cinzento. Apareceu o CCH em qualquer uma dessas possibilidades, o Himalaia. Apareceu o CH junto com o Czinho, Himalaia, chinchila. Já troquei, né? E apareceu o Czinho, vai dar albino, beleza? Então, mas e aí? Vamos fazer um exercício? E se a gente cruzasse um coelho, né, Czão, Czinho, com um coelha, Czinho, Czinho, CH e Czinho, ok? Lembrando que a gente pega um destes e coloca em um dos quadrantes e o outro coloca no outro dos quadrantes, sempre nesses de fora, ok? Então, uma linha aqui, ó, de cima vai corresponder a um dos pais e a primeira coluna vai corresponder ao outro dos pais, ok? Como é que a gente faz o cruzamento? A gente abaixa um de cá, puxa um de cá, abaixa um de cá, puxa um de cá. Professora, mudou a ordem, tem problema? Não tem problema, a ordem dos tratores não altera o viaduto aqui, ok? Não tem problema, pode ser o CH na frente do Czão? Pode. Desde que você consiga entender isso, pode ser, ok? Que é a mesma coisa? Pode ser. Aqui também, ó, vem um do pai e um da mãe. Um do pai e outro da mãe, ok? Então, lembrando, sempre a gente vai dividir os alelos aqui e sempre a gente herda um de cada um dos nossos pais, tá? Neste caso aqui, eu acabei não colocando aqui do lado, nós temos um cinza escuro, né? Então, 25% vai ser cinza escuro. Outro cinza escuro, porque tem outro Czão aqui. Então, ó, 50% dos coelhos aqui vão ser cinza escuro. Aqui nós temos um coelho chinchila, né? Se tivesse nascido 4 filhotes, a probabilidade seria de 2 cinzas escuros, um coelho chinchila e um branquinho, tá? O coelho chinchila aqui, né? Porque ele tá junto com o Czinho e aqui do branquinho. Então, seria 50% dos filhotes seriam cinza escuro, 25% seria chinchila e as outras 25% seriam de coelhos brancos, certo? Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido que eu vou passar a atividade para vocês treinarem, ok? E nós temos outros conceitos que são complementares em genética, como, por exemplo, a penetrância e expressividade gênica, tá? O que é a penetrância? Gente, a penetrância é o termo que se refere à porcentagem de indivíduos que apresentam no fenótipo as características genéticas, né? Então, a gente herda a característica genética, mas a gente apresenta no fenótipo essa característica. Como é que é apresentada essa característica, né? Essa característica pode ser apresentada em 100%, quando a gente chama de penetrância completa, ok? Ou ela pode ser apresentada em menos de 100%, quando a gente chama de penetrância incompleta, tá? Porque acontece que, apesar da teoria dizer que o gene dominante, que o alelo dominante de um gene, ele é o que vai ser expresso, isso nem sempre acontece, tá? Quer ver um exemplo? O exemplo é dos feijões carioca, do feijão carioca, que é o feijão que a gente mais come aqui na nossa região, né? O feijão carioca, ele é um homozigótico de alelo dominante, a lisão. Então, para aparecer feijão carioca, né, numa variedade, quando você planta, para aparecer feijões cariocas, você precisa plantar feijões da variedade homozigótica dominante, é lisão, tá? Então, todos os lisão vão ser todos feijões cariocas, que vai condicionar essas manchinhas no feijão. Ó, você pode ver que os feijões, todos os feijões cariocas têm umas manchinhas, né? E o alelo recessivo, ele vai condicionar o feijão totalmente pigmentado, ou seja, totalmente marronzinho, né? Que a gente chama de feijão mulatinho, tá? Mas acontece o seguinte, o feijão carioca, ele apresenta uma penetrância incompleta. Como é que isso funciona?
no genótipo dele, ele é 100%, ele deveria ser 100% variegata. O que é variegata? Variegata são essas manchinhas, né? Então ele deveria ser 100% variegata, ou seja, 100% com essas manchinhas, tendo mais ou menos manchinhas, porque quando você pega um feijão que parece todo clarinho, que você olha perto desse miolinho dele, você percebe que tem algumas manchinhas pequenininhas, uns pontinhos, né? Então, o genótipo dele é para que todos eles tenham manchinhas. No entanto, quando você planta eles sem haver mistura com outras, né? Porque você consegue controlar isso. Quando você planta ele, nasce 95% de variegatas. 25%, a maior parte nasce variegata, ou seja, nasce expressando o gene. E somente 5% nasce como se fosse mulatinho. Quando você vai fazer o teste genético, você descobre que, na verdade, ele também é lisão. Ou seja, alguma coisa deu errado. O gene não se expressou para ele ficar todo manchadinho, ou seja, todo variegata, e ele nasceu como um falso mulatinho. Por que falso mulatinho? Porque o mulatinho, ele é um alelo recessivo Lzinho, né? Então, ele nasce mulatinho porque ele não expressa o genótipo dele, ou seja, quando a gente olha, dá a impressão que esse é diferente, mas na verdade ele é igual aos outros geneticamente. No entanto, ele não expressou geneticamente, não expressou fenotipicamente, ou seja, a característica que a gente vê, porque o fenótipo é a característica que a gente vê, ele não expressou essa característica genética dele, né? E ele acabou nascendo como se ele fosse um Lzinho, tá? Isso também acontece numa característica chamada polidactilia pós-axial, que é quando nasce um dedo a mais na mão, quando a pessoa nasce com um dedo a mais na mão, tá? Tem um estudo na África que mostra que 64,9% das pessoas que apresentam, dos 100% das pessoas que apresentam esse gene para apresentar um dedo a mais, somente 64% realmente nascem com esse dedo a mais. Os outros 35% não apresentam esse dedo a mais, mesmo tendo o gene e os alelos para nascer com o dedo, tá? Então, nós chamamos isso de penetrância incompleta. Por quê? Porque o gene não consegue se expressar fenotipicamente nos 100% das pessoas que apresentam esses genes, tá? Então, ele vai apresentar, no caso da polidactilia, 64,9% vão apresentar. No caso do feijão, né, 95% vai apresentar, certo? Não tem nada de vírgula não. 95% irá apresentar, certo? E a gente chama isso de penetrância incompleta. Quando ela é completa, então? Ela é completa quando 100% do gene é expressado em 100% das pessoas que o apresentam, tá bom? E o outro é a expressividade gênica, que é a manifestação do gene, né? Ou seja, o fenótipo que ele condiciona, tá? O que a gente vê. Então, a gente volta lá nos feijões. A manifestação genética, por exemplo, do Lzão, ela varia, né? Ela é variável. A gente chama de uma expressividade variável. Por que uma expressividade variável? Olha só. Todos eles são Lzão, para a mesma característica, né? De pigmentação. Só que, olha só, a pigmentação varia de grãos para grãos, né? Então, a gente chama isso de expressividade gênica variável. Por que variável? Porque uns têm mais pintas, outros têm menos pintas, e tem esse que é todo escurinho, e tem esse que parece que é todo clarinho, certo? Tem esse aqui que parece que é todo clarinho. Então, isso a gente chama de variedade, expressão gênica variável, certo? Bom, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria, tá? Um abraço e até semana que vem.